Amém. Deus seja louvado. Para a gente ser igual a Jesus, semelhante a Jesus, a gente precisa estudar a palavra dele, porque é lá que ele está. A gente precisa aprender dele. Eu não sei vocês, irmãos, mas na minha caminhada cristã, nem sempre eu estudei a lição da escola sabatina. Para mim, o auge do sábado era o sermão. Eu ficava sentada na classe ali no fundo do Padre Emílio. Eu fiquei 11 anos fora da igreja. Em 2017 eu voltei. Glória a Deus por isso. E eu ficava sentada ali, escutando o professor falando. Eu não tinha lição. Eu achava a lição extremamente chata. Até que um dia, numa dessas vezes que eu estava sentada ali ouvindo a discussão do professor e um membro da igreja discutindo, o Espírito, através do Espírito Santo, ele falou sobre um momento que Jesus estava ali com os discípulos. E aquilo falou tão forte no meu coração que eu pensei assim, né? Parece óbvio, mas eu pensei, nossa, se tudo isso está na lição, eu preciso estudar. E a partir de então, irmãos, eu comecei a estudar todas as lições. E eu sei o quanto que a lição da escola sabatina contribui para o meu crescimento espiritual. Por isso que eu sou uma motivadora que as pessoas estudem a palavra de Deus, porque ela transformou minha caminhada com Deus. Amém. Mas você sabe, irmãos, que não sei, né? Tem irmãos aqui que estão há 40 anos na igreja. Será que eles precisam estudar a lição da escola sabatina? Será que eles precisam conhecer mais alguma coisa? Fato é, irmãos, que não é o que a gente sabe sobre a palavra de Deus, é o quanto nós somos transformados. E hoje a gente vai escutar um testemunho de uma irmã que está há mais de 40 anos na igreja, mas ela estuda a lição da escola sabatina regularmente. Dona Nenê, conta pra gente um pouquinho como é que é esse estudo aí da lição. Feliz sábado, igreja. Olha, falar de escola sabatina, eu também achava que quando eu comecei na igreja, que não precisava. O sermão e o culto já estava tudo muito bom. Mas aí a gente vai aprendendo que não é só o culto. A escola sabatina, ela ensina, ela vai moldando. Ela vai moldando, você vai tirando coisas especiais para a sua vida. O nosso viver, o nosso testemunho, a nossa vida mostra mais às vezes do que o trabalho. Porque nós somos cristãos, nós somos vigiados, nós somos reparados por tudo que fazemos. Então o cristão tem que valorizar muito isso. E a gente aprende tudo isso. A escola sabatina é um aprendizado, gente. É um estudo bíblico, porque você estuda a lição, você vai o quê? Procurar passagem bíblica. Então, é um estudo bíblico. E desse estudo bíblico que a gente faz, da escola sabatina, na lição, a gente vai tirando muitas coisas importantes para a nossa vida. Isso a gente vai tirando como tratar as pessoas, humildade, amor, sobre o perdão. A gente vai tirando, cada lição que você estuda, você vai tirando um pouquinho para a sua vida. E isso não é só na minha vida, eu acho que é na vida de todos que tenham muito empenho de estudar a lição da escola sabatina, porque dela você adquire conhecimento, muitas coisas boas. Abraão, quando pediu para Deus, ele não pediu riqueza, ele pediu sabedoria. Então a gente tem que pedir, vou estudar minha lição, Senhor, me dá sabedoria para mim entender, para mim viver e tirar algo de bom dessa lição que vou estudar hoje. Então o nosso viver, o estudo, ele não é só um dia. Enquanto a gente viver, a gente é aprendiz da palavra de Deus. Isso é sempre. Não tem quantidade de ano para você ser cristão, para você estar vivendo. Enquanto você vive, termina a hora que ela termina, acabou, pronto. Mas enquanto você viver, você é aprendiz da palavra de Deus. E outra coisa, quando eu fui para a igreja, que eu aprendi,
Eu falei assim, eu vou sentar e eu leio a lição tudo de uma vez e pronto, acabou. Leio as passagens, mas eu aprendi que a lição de escola sabatina já tem os dias para você estudar uma lição por dia. Você estudar, você ler os textos bíblicos e meditar naquilo que você estudou. Todos os dias, para cada dia, não é dizer, não, eu vou deixar. Ai, tem muitas vezes que às vezes você está doente, se você viajou, você esqueceu de levar. Você esqueceu, mas no celular, hoje em dia é muito fácil. Porque antigamente era só, hoje em dia cada um tem celular, tem tudo, então estuda quem não quer, quem não sente vontade. Mas é só pedir orientação do Espírito Santo, pedir as bênçãos de Deus e elas vêm. Não tenha dúvida, porque Jesus está pronto, está preparado para cumprir, para nos dar orientação e nos dar sabedoria. Lá em Apocalipse fala, o nosso coração, cada um tem a chave do seu coração. Porque Jesus, né? Em Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. É você que tem que abrir a porta do seu coração. É você que tem que dar oportunidade para o Espírito Santo agir na vida de cada um. Portanto, vamos estudar a lição, vamos nos preparar, porque da lição de escola sabatina tiramos muitas coisas. Hoje está aniversariando, né? Aniversariando. E Deus abençoe que a gente continue firme, estudando a lição de escola sabatina. Quarta-feira a gente ia vindo para a igreja, eu com a minha filha, minha irmã, um amigo. Então eu vinha comentando, eu falei, gente, tem hora que eu fico pensando na volta de Jesus. E nós estamos nos preparando. Nós vamos ter alegria quando Jesus voltar? Ou vamos nos esconder? Por isso devemos nos preparar, tá? E receber Jesus com alegria. Porque Deus está preparando, Ele está só. Jesus está aguardando a hora de Deus falar para Jesus, vai filho. É como a letra do hino, chegou a hora, vai buscar os filhos por quem você morreu. E essa hora vai chegar, está muito próxima. Então vamos estudar, vamos meditar e vamos viver aquilo de bom que a gente aprende na nossa vida. E isso tudo a gente encontra muita coisa boa na lição da escola sabatina. E eu faço e cada um sinta o desejo de fazer. E que Deus me abençoe, que eu continue com a vontade de estudar a lição da escola sabatina. Bom, acho que não preciso falar mais nada, né? Obrigada, dona Nenê. O Walter também é um dos estudantes assíduos, né, Walter? Já foi professor da escola sabatina. Muito obrigada, dona Nenê, por esse testemunho valioso. Irmãos, mas a gente sabe que uma andorinha só não faz verão. A gente sabe que um soldado não faz batalhão. Eu quero saber o seguinte, vocês acham, como será que está o estudo na nossa igreja, da palavra de Deus? O Renato fez uma análise aqui do termômetro, do estudo da comunhão, relacionamento e missão desde o primeiro semestre desse ano. E ele vai compartilhar com a gente agora a condição espiritual da nossa igreja. Feliz sábado para aqueles que estão ouvindo. Irmãos, todo início da lição da escola sabatina a gente tem aquele apontamento, aquele cartãozinho, né, que é muito importante para nós, porque por meio dele a gente consegue medir a saúde da nossa igreja, nos 3 pilares da nossa igreja, os 3 pilares da escola sabatina, que é comunhão, relacionamento e missão. E por meio dele a gente adquire esses dados aqui para fazer esse levantamento do termômetro. Vou pedir para o Anderson passar o primeiro. Dos três trimestres desse ano, né? Do ano inteiro até aqui. Então nós tivemos no pilar da comunhão. Vou descer aqui para ficar melhor. Nós tivemos os números de pessoas que estudam a lição diariamente, que é uma daquelas perguntinhas que a gente faz no comecinho da lição, né? Aqui nós tivemos, irmãos, no primeiro trimestre desse ano, 104 membros matriculados, contando as 6 classes da nossa igreja, mais a dos jovens. E desses 104, 29% em média estudam a lição diariamente. É um número, depois a Zenildo vai comentar mais sobre isso, mas é um número abaixo do esperado para a gente.
No pilar de relacionamento, irmãos, nós temos ali os membros presentes e o número de pessoas que participam de um pequeno grupo. A Escola Sabatina fomenta bastante o pequeno grupo em parceria com o Ministério Pessoal aqui da nossa igreja, porque é um meio de nos relacionarmos mais, de estabelecermos esse relacionamento e a unidade da nossa igreja, né? Mas a realidade aqui é que no primeiro trimestre 15% só dos membros participaram de um pequeno grupo aqui na nossa igreja. E os membros presentes aí, a gente tem 67% daqueles 104 total, né? E o pilar da missão, irmãos, ele vai contar todos os contatos missionários, sejam aqueles lá utilizando os talentos, dando estudo bíblico, duplas missionárias. Então aí, nesse todo, em média, 22% dos membros matriculados estão participando ativamente na missão da igreja. Nós também fizemos os levantamentos dos membros presentes, em média. Todo sábado de manhã aqui, 70 membros participam da Escola Sabatina. E as ofertas missionárias, aquelas lá do momento da Escola Sabatina, em média, foi de R$ 49,00 por semana, por sábado. Certo? Pode passar o próximo. No segundo trimestre, os números se mantêm ali parecidos. Aí foi um pouquinho menos na comunhão, de 29% para 27%, relacionamento de 67% para 51%, pequenos grupos de 15 para 12, e na missão ali se manteve estabilizado. Número de membros matriculados aí caiu 2, de 104 para 102, e as ofertas missionárias também caíram de 49 para 41 por semana em média. Pode passar. Aqui no cantinho coloquei as lições que nós estudamos, tanto em jovens quanto adultos. No trimestre passado, terceiro trimestre, foi Efésios estudado aqui, Levítico nos jovens. No segundo trimestre foi mensagens dos jovens e as 3 mensagens evangélicas nos adultos, né? Aqui nós tivemos ali um pouquinho menos ainda da comunhão, para 24%. Relacionamento, nós já tivemos uma presença maior nas classes, foi para 73%. Número de pessoas que participam de um pequeno grupo ali caiu um pouquinho para 12%. Lembrando que nós temos atualmente 2 pequenos grupos ativos na igreja, que funcionam às quintas-feiras, na casa da Mazé e na casa do William da Bruna também. E a missão aumentou um pouco. Irmãos, esse aumento da missão pode ter alguma relação com a lição de Efésios que nós estudamos, que ela também vai mostrar a unidade da igreja, aumentou o relacionamento também, nós tivemos esse aumento. E também a missão ali da igreja de Efésios ali, né? O estudo da lição foi mais inclusivo, então talvez possa ter ajudado na missão da nossa igreja. O número de membros caiu um pouco para 99, 3 membros aí a menos. Os membros presentes teve um aumento, como está demonstrado também lá em cima, e as ofertas missionárias também teve um aumento, irmãos, para R$ 56,00 por semana em média. Certo? Agora eu vou chamar a Zenilda aqui para concluir essa análise do nosso termômetro aqui da saúde da nossa igreja. Zenilda. Obrigada, Renato. Um feliz sábado, eu cumprimentei. Vocês viram como está a nossa igreja. O que vocês acham? Como está a vida espiritual da igreja? Ruim. Vou fazer ruim? Com certeza. Eu só vi carinha vermelha. Gente, nós estamos nos preparando para a vida eterna. Nós estamos preparando para encontrar Jesus. Se você não estuda a lição da Escola Sabatina, com certeza você não estuda a Bíblia. Isso é o que nós estamos sentindo na Escola Sabatina. E eu quero fazer umas perguntas para vocês. Você tem fortalecido o seu espiritual? Como você tem fortalecido ele? Para que quando vier os problemas, você está firme nas promessas de Deus. Você tem aumentado a sua comunhão? Tem edificado o seu caráter na palavra de Deus?
Você tem orado, você tem jejuado para que Deus te ajude? Você tem obedecido às leis do Eterno? Você tem buscado se assemelhar ao exemplo do nosso Senhor? Você tem feito, compartilhado o pão da vida com outras pessoas ao seu redor? Você tem ajudado as pessoas? Você tem se doado para as pessoas? Essas perguntas, antes de falar para vocês, eu fiz para mim, não é, Denise? A minha filha vive falando: mãe, tem que sair, tem que levar a palavra. Isso, irmãos, que eu estou falando, não é só para vocês, serve primeiro para mim. Aqui fala o seguinte: a Bíblia é uma janela entre o céu e a terra. Uma janela. Suas páginas descortinam o plano da salvação. Se você não lê a Bíblia, como que você vai se preparar, se aprontar para estar no céu? O plano da salvação está do Gênesis ao Apocalipse. A palavra é o registro da vontade de Deus. Dar atenção a essa mensagem, presta atenção no que ela fala. Dar atenção a essa mensagem nos coloca no caminho da vida eterna. Quem quer a vida eterna? Eu acho que todos nós ansiamos a vida eterna. Estudar a palavra de Deus é amar a Jesus, é amar a Deus. Se você, sinceramente, se você não estuda a lição, porque você não ama a Deus, porque você não quer ser transformado. Nos alimentamos de toda a palavra que vem da Bíblia. A lição, até achei interessante aqui na mensagem da Escola Sabatina, que fala assim: a lição é um cardápio nutricional amplo para atender às necessidades espirituais da igreja. Irmãos, a lição da Escola Sabatina não é uma lição como falar. Eu também gostava de estudar a lição, mas ela nos leva a ter a nossa fé mais firmada, mais arraigada, porque os problemas vão vir. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo no mundo, não é, Lucas? O mundo está toda hora. As promessas de Deus estão cumprindo. A lição aqui, ela fala que ela é como um maná que caía no deserto. Eles não tinham que colher todos os dias, e na sexta-feira eles pegavam um bolo, não é claro? Então, nós temos que estudar muito. Infelizmente, muita gente não tem dado devida importância ao estudo da Bíblia da Escola Sabatina, né? Esse não é um problema novo. Esse problema já vem há muito tempo. Ela continua. Esse problema vem há muito tempo. Ela fala assim: muitos dizem, não tenho tempo para estudar a minha lição. Irmãos, como não ter tempo? O dia é 24 horas. Como não ter tempo para estudar a lição? E também estudar a lição, né? Estudar a lição. Você tem que sentar, pedir a orientação do Espírito Santo e refletir no que você está estudando, né? Você tem que cavar fundo. E ela fala também que esse hábito, uma vez formado, de você não ler, não estudar, é difícil de ser vencido. Não é fácil. Você viu a testemunho da Daíra? Que ela, né? Ela não gostava. Depois que ela ouviu, que ela começou a estudar. Ela continua, a Eloise continua dizendo: necessitamos de força para renunciar aos entretenimentos fúteis que gastam todo o tempo e sobrecarregam a mente que não edifica. Às vezes nós tomamos tempo na TV, no celular, no videogame ou no passeio. Quantas horas a gente leva isso e não tem tempo para estudar a lição? Uma lição que edifica, uma lição que te fortalece. Todo dia temos um dia para estudar. Por quê? Porque todo dia nós precisamos estar em comunhão com Deus.
Eu quero pegar uma frase, quarta-feira, fala assim: a Bíblia ou a missão é para a igreja, o que o ar é para a vida. A Bíblia é para a igreja, como o ar é para a vida. Sem ar morremos. Sem Bíblia, a igreja morre. O que nós estamos fazendo aqui se nós não estudamos? O trabalho que tem para fazer essa lição, vocês não podem imaginar. Passa por várias pessoas experientes, pastores experientes, que tem, teólogos, para poder chegar até as nossas mãos. E nossos filhos, se não vemos estudando a Bíblia, a lição, eles vão mostrar. Principalmente quando é pequeno. Eles precisam de ajuda. Que nós possamos realmente pensar na vida eterna. Como eu estou espiritualmente quando Jesus voltar. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos lembrar do irmão. É vergonhoso, sinceramente, é vergonhoso. Porque nós temos muito material para estudar. Muito material. E a preguiça não deixa. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Mas eu acho que uma das formas da gente agradar um aniversariante é fazendo alguma coisa que ele goste. Como a gente agrada a escola sabatina, que é o aniversário dela hoje, a gente estuda a lição. Então, que essa semana Deus toque o seu coração, você tire um tempinho diariamente e se dedique ao estudo da lição, ao estudo da palavra de Deus. Mas além disso, aniversário tem que ter presente, né? Tem que ter presente. E quem chegou cedo e ganhou o número de sorteio? Quero ver. Para quem chegou até o início do informativo, teve um númerozinho de sorteio e agora a gente vai ter um momento aí para dar um presentinho para vocês. Aí é o seguinte, o primeiro presente está aqui. Vou pegar aqui um pintinho. É um suco de uva. Gostoso, esse aqui eu gosto. E aí eu vou pedir ajuda para o pessoal do som para sortear o primeiro número, então. Pode ir? 320. Pode vir. Bacana. Bom, vamos lá. Agora, os dois números que vão ser sorteados vão ganhar a assinatura da lição no próximo ano. Esse presente é legal, né? Então, assim, se você já tem a assinatura da lição para o ano que vem, você me fala, olha, eu já tenho, pode sortear outro número, tá? E aí, se você não tiver, for sorteado, você me procura, depois que a gente encerrar esse momento aqui, e dá seu nome completo, seu endereço, porque aí, no trimestre que vem, você vai receber a lição na sua casa e no ano todo, né? Tá muito chique o departamento da escola sabatina aqui. Então vamos lá, próximo número, pessoal. 306. Será que foi a banheira? Lúcia! Lúcia, você já tem a assinatura? Não? Então você me procura depois, pode ser? Não, eu confio em você. Acredito na sua honestidade. Somos todos honestos, né? Então vamos lá, próximo número. 338. 338. Alguém? É aí? Não era Deus. Foi pegadinha. Quem é o 338? Não? Vamos lá, então. 303. Chegou bem cedinho esse, eu acho. Marcelo. Não? Já tem? Vamos lá, mais um. 304.
então depois você passa os dados para ele. Queridos, essa é uma forma de incentivar o estudo da lição e também de presentear vocês. Deus continue abençoando a todos, que o estudo da lição seja um hábito e fortaleça a fé de vocês diariamente. Irmãos, hoje a programação vai se estender um pouco mais porque é uma programação especial. Eu queria saber, alguém está sem lição desse trimestre? Irmã, Alceia, por favor. Lição de professor, ó, irmãos. Chega de lição aluno, né? Tem que ser aluno, lição professor e documentário da Ellen White. Passo, sobe o nível. Quem dá de aluno vai para professor, quem dá de professor vai para a lição com comida da Ellen White. É crescimento aqui, hein? Irmãos, eu não poderia deixar a gente não faz nada sozinho, nós somos um corpo e trabalhamos unidos e juntos. E eu não posso deixar de hoje fazer uma homenagem especial a todos os professores da Escola Sabatina. Amanhã é comemorado o Dia do Professor e eu gostaria de fazer uma homenagem especial para cada um deles. Começo com o verso de Tiago que diz: meus irmãos, não sejam de vocês muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. E mesmo sabendo desse desafio, esses professores aceitaram o convite, o chamado de Deus para servir nessa igreja. Irmãos, e como uma forma de homenageá-los, eu vou falar o nome deles, eu vou falar para cada um deles o que eu tenho aprendido com eles. Porque a gente está aqui para aprender primeiro com Deus e depois para aprendermos uns com os outros, porque todos nós aprendemos com Deus. Cadê o Leonel? Léo, por favor, meu irmão, vem aqui na frente. Léo, sabe o que eu tenho aprendido com você? Eu tenho aprendido e visto o crescimento em Cristo. Porque a palavra diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. É isso que eu tenho aprendido com você, Léo. Carlos, por favor. Lá embaixo, Léo, para ficar aqui na frente, que depois... Irmãos, eles já foram presenteados, tá? O professor também ganha presente. Irmãos, Carlos, o que eu tenho aprendido com você? Eu tenho aprendido que com Deus, Carlos, nós sempre podemos recomeçar. Porque na palavra dele diz, esquecendo das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alto. É isso que eu aprendo com você, meu irmão. Fica aqui do lado do Léo, por favor. Flávio, vocês vão rir agora, irmãos, mas sabe o que eu aprendo com Flávio? Eu aprendo o valor do silêncio. Com você eu tenho aprendido, Flávio, que é importante o silêncio. E está na Bíblia, viu? Olha o que diz sobre o silêncio. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo capaz de dominar todo o corpo. Cuidado com o Flávio, hein? Irmãos, o meu marido, Rê, eu tenho aprendido muitas coisas com o Renato, mas dentre elas, uma das minhas maiores dificuldades, que é a importância de saber planejar a longo prazo. E a palavra de Deus diz algo sobre isso. Pois qual de vocês, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer contas dos gastos para ver se tem como acabar? Duda, essa menina, esse casal aqui eu amo demais. Duda, por favor, irmãzinha, sabe o que eu tenho aprendido com você? Eu tenho aprendido leveza, eu tenho aprendido simplicidade, eu tenho aprendido humildade e eu tenho aprendido trabalho colaborativo. Sabe o que a palavra de Deus diz? Ninguém tem a si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tem um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Esse equilíbrio eu vejo em você. Rafa, casal aqui que é quase 2 em 1, irmãos. Rafa, sabe o que eu tenho aprendido com você? Eu tenho aprendido a importância de saber ouvir. Eu tenho aprendido a importância de viver numa comunidade saudável que vive em amor, vivencia o amor das pequenas coisas. A palavra de Deus diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Oséias, cadê Oséias? Oséias, sabe o que eu tenho aprendido com você? Primeiro, que o céu é
é logo ali. Porque, por isso que o céu é logo ali, que falou, nossa, Oséias, desistir não é uma opção. Irmãos, aqui está a perseverança dos santos, aqueles que não desistem. Está em Apocalipse. Zenilda, essa aqui, ela participa com a gente, é também diretora da escola sabatina. E com essa mulher, irmãos, eu tenho aprendido o valioso poder da abnegação e da oração intercessória. Eu tenho aprendido a lutar de joelhos com a Zenilda. O que a palavra de Deus diz, Zenilda? E vocês têm nos ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças, porque Deus em sua bondade respondeu tantas orações feitas em nosso favor. A oração intercessória é oração abnegada. Irmãos, eu agradeço a Deus porque até aqui Ele tem nos sustentado, Ele tem conduzido a sua igreja e nós vamos continuar firmes até o fim. Cada vez mais unidos, mais firmes na palavra, que o que tem que nos unir é a palavra de Deus. Eu vou pedir agora que